que isso demonstra a sede que há em você de buscar a Jesus. Um dos princípios de você estar aqui, você levantar suas mãos, você adorar, você buscar ao Senhor, tem a ver com você ser transformado à imagem e semelhança do Criador, amém? E quanto mais nós nos entregamos na adoração, quanto mais nós adoramos, mais demonstra a sede, a fome e aonde está alicerçado a nossa fé, amém? Eu sei que às vezes corremos para lá e para cá, tem problemas para resolver, são muitas dificuldades, muitas situações, mas não existe melhor lugar para você estar senão aqui. Amém? Você entende isso? Porque quando nós estamos nos pés de Jesus, eu sei que às vezes chegamos com o coração aflito, com uma tristeza, com situações, com decepções, mas deixa eu falar uma coisa para você, Jesus ele não te decepciona. E é dessa forma, e é nessa adoração que o Senhor derrama a cura sobre os nossos corações nessa noite, amém? E é hoje nesse ambiente que Deus ele tomará a sua vida e mais uma vez derramará uma unção nova para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vamos falar sobre unção, amém? E uma coisa que eu aprendi sobre a unção de Deus, que há tempos que a unção que você carrega, ela não fará com que você continue. Sabia disso? Mas sempre nesses momentos há uma unção nova que o Senhor derrama para que você continue. E meus irmãos, hoje não foi fácil nós chegarmos aqui. Mas durante essa ministração, o Espírito Santo ministrou nossos corações, que é uma unção nova para nossas vidas daqui para frente. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? E sempre a fase seguinte é maior. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 4, versículo 18. Nós estamos já... Hoje é que dia? 14 hoje, é isso? Nossa! Passamos da metade do mês. Já! Está passando muito rápido. Já faz 16 dias que nós estamos no propósito sobre uma série de ministração sobre o Espírito Santo. E se você não assistiu, depois você entra lá no YouTube, tem todas as ministrações sobre o Espírito Santo. E essa sexta-feira, nós ministramos sobre o fruto do Espírito. Amém? Nós falamos sobre o porquê não devemos viver na carne. E que nós, vivendo no Espírito, nós conseguimos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós ensinamos que o sinal de aprovação de Deus não tem a ver com você se mover nos dons, mas o sinal da aprovação de Deus é quando você é aculturado a uma cultura celestial que começa a ser a imagem de Cristo, no caráter, na personalidade e nas atitudes, amém? Pensa numa noite que foi abençoada demais, não foi? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós falaremos, como eu já disse, sobre a unção. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por ensinar sobre a unção de Deus. Eu acho que nas áreas que você mais teve dificuldade, é as áreas que Deus mais te usará, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? E eu, no início do meu ministério, desde muito pequeno, eu nunca me imaginava estar aqui. Eu nunca imaginava estar pregando a palavra de Deus, porque em casa eu sempre fui muito conversador, mas para fora eu sempre fui muito quieto. Na escola eu era aquele aluno que eu não tinha quase amigos, sabia? Vocês até assustam um pouco, né? Como assim? Mas eu, para fora de casa, eu sempre fui muito, mas muito quieto mesmo. E poucos amigos na escola, porque eu sempre tinha uma vergonha muito grande dentro de mim.
Eu lembro que entre meus 13 e 14 anos, quando nós morávamos numa cidade chamada Venceslau Braz, Paraná, lá nós começamos a ter as nossas primeiras experiências com Deus. E eu lembro que havia dias que o nosso líder de jovens, que inclusive é um amigo, um irmão, considerado um irmão mesmo, parte da família cristiana, ele era o líder de jovens e ele falava assim para mim: Oliabe, viu, prepara, você vai ler a leitura oficial hoje. Era como se fosse uma abertura do culto na época, na Assembleia de Deus. E me dava uma dor de barriga, eu já ficava nervoso e teve alguns cultos de jovens que eu faltei, eu burlei aquele culto. Eu lembro que teve dia de eu sair para ir para a igreja e dá tanto medo de eu ficar sentado numa praça, mas não ir para a igreja, de medo de abrir o culto de jovens. A mãe até regalou o olho que ela não sabia dessa história. Porque vinha um medo, uma timidez tão grande que eu falava: não, isso não é para mim. Isso não pode ser para mim, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Até o dia que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. E a unção veio. E através da unção do Espírito Santo, até hoje nós estamos aqui, amém? Você precisa entender uma coisa: não faça nada sem a unção de Deus, amém? Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu e disse ao assistente e se assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu na Escritura o que vocês acabam de ouvir. Amém? Somente até aqui. Qual é este contexto? Jesus, ele havia acabado de se batizar, começou o ministério, tinha chamado seus discípulos, e uma das primeiras vezes que ele vai ali com todos os discípulos na sinagoga, ele pega um pergaminho do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, o profeta messiano, que havia pregado sobre a vinda de Jesus, que haveria de vir o Messias para trazer uma nova aliança para o povo de Deus. E ele então abre exatamente nessa parte que fala sobre a unção de Deus. A Bíblia diz assim que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo e por poder. Amém? Todas as vezes eu quero que você redobre a sua atenção, que nós falamos de poder e falamos de unção, é a mesma coisa. Amém? Sabe uma coisa interessante, para que você entenda por que Jesus foi tão ungido? A palavra Messias significa Salvador ungido. Sabia disso? Ou seja, no nome dele já havia unção. Ele foi muito ungido, Jesus. E sabe uma coisa interessante? Nós falamos o primeiro dia sobre a velha aliança e sobre como o Espírito Santo trabalhava na velha aliança. Uma das formas que o Espírito Santo trabalhava na velha aliança era trazendo uma unção específica para capacitar sacerdotes, reis e profetas. Amém? Não era comum todos se moverem na unção. Em alguns momentos específicos, só essas 3 posições, o Espírito Santo vinha sobre eles e designava eles, os capacitava para fazer uma tarefa no sobrenatural. Amém? Até aqui tranquilo? Deu para você entender? Vamos lá, para nós entendermos de uma forma melhor. Arão foi um dos primeiros sacerdotes instituído por Deus. Ele, o sacerdote e o sumo sacerdote, eram os únicos que tinham a autorização de Deus, a capacitação, em outras palavras, a unção, para conseguir entrar no Santo dos Santos, na velha aliança, aonde a presença de Deus, ela ficava concentrada. Se qualquer outra pessoa entrasse ali, morreria. Eu vou abrir um parênteses agora, veio uma fresquinha dos céus. Não tente fazer as coisas sem a unção, porque você vai morrer. Doeu, mas curou.
Todas as vezes que você fracassa, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você se decepciona ou decepciona alguém, é porque você agiu sem a unção de Deus. Amém? Seguimos. Uma outra forma com que o Espírito Santo capacitava eram os reis. Lembra de Davi? Uau! Davi era muito ungido por Deus. Ele era tão ungido por Deus que a Bíblia narra uma história que o rei Saul estava sendo atormentado por maus espíritos. Você já ouviu falar dessa história, com certeza? E enquanto ele estava sendo atormentado por maus espíritos, eu creio que Davi, ele poderia ter a melhor orquestra que havia no mundo na época, pois ele era o rei de Israel, a maior potência que existia na época. Mas mesmo os melhores músicos do rei Saul não conseguiram expulsar aqueles demônios. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Você não precisa estar em evidência para ser ungido. Amém? E o rei Saul fica sabendo de um menino, de um adolescente que tocava uma harpa simples. Então chama esse menino. E a Bíblia conta que enquanto Davi tocava o seu instrumento, a unção de Deus começou a preencher o ambiente através da vida de Davi, e todos os espíritos malignos bateram retirada. Porque havia uma unção de rei sobre a vida dele. Na unção de rei, Davi ganhou muitas guerras. Saul na unção de rei matou milhares. Davi na unção de rei matou 10 milhares. Amém? E havia uma unção específica sobre a vida de profetas. Eu me maravilho com isso, porque se você começar a olhar a velha aliança, como Deus usou a vida dos profetas, foi maravilhoso. Teve profeta que deitou sobre uma criança e a criança ressuscitou na unção. Teve profeta que fez machado flutuar. Teve profeta que foi preso na cova dos leões e saiu vivo. Teve profeta que jogou a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu em dois. Teve profeta que ganhou de 450 falsos profetas de Baal e fez cair fogo do céu. Mas sabe o que é maravilhoso em tudo isso? A Bíblia fala de uma nova aliança que aconteceria. E nessa nova aliança, Deus não simplesmente constituiria alguns sacerdotes, ou alguns profetas, ou alguns reis. Mas nessa nova aliança, Deus promete a Moisés que faria uma nova aliança e seria de profetas, reis e sacerdotes. E é interessante que Jesus, ele é o primeiro que vem da linha dessa nova aliança, o ungido, o Messias. E Jesus, ele foi tão ungido porque ele foi rei. Ele não foi um simples rei, ele foi o rei dos reis. A Bíblia diz que Deus exaltou a mais alta posição. A Bíblia diz assim, que ele foi o profeta que trouxe a maior mensagem de Deus para a humanidade. E a Bíblia diz assim, que ele foi o sumo sacerdote capaz de entrar nos santos dos santos, e através do seu sacrifício, o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Por isso ele foi tão ungido. A Bíblia diz que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, a forma com que ele andou aqui na terra, ele andou pelo poder, pela unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, mas quando ele desce à terra, ele se esvazia de sua glória e ele vem através da unção, da capacitação do Espírito Santo. Jesus, ele não operou milagres no seu poder divino, mas ele operou milagres na unção de Deus. Lembra ele andando e vem aquela mulher com fluxo de sangue e toca na sua veste? A Bíblia diz assim, que ele para. Ele estava no meio de uma grande multidão, todo mundo estava esbarrando em Jesus, mas ele para e fala, peraí, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude é unção. Ele sentiu que saiu unção.
Deixa eu contar um segredo para você. Eu abro aqui mais um parênteses. Hoje eu estou abrindo bastante parênteses. Amém? Está vindo hoje fresquinho do céu. O desejo da unção é como um imã que atrai ela para você. Deseja a unção de Deus. Mas talvez você pode pensar assim, mas pastor, Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. Quer receber uma boa notícia? Ele falou assim: se vocês crerem em obras maiores que eu fiz, vocês farão. Se ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, por que você não está colocando as mãos sobre as pessoas e liberando cura? Se você está habilitado para isso, você está habilitado para andar, para operar na unção de Deus. Para você ser ungido, você não precisa ser um pastor. Para você ser ungido, você não precisa ser um obreiro. Para você ser ungido, você não precisa ser um sacerdote, porque na verdade você já é. Agora, lembra que nós sempre explicamos do filho unigênito, depois do filho primogênito. Agora, todos aqueles que nascem do Espírito, lembra o que Jesus falou sobre João Batista? Daqueles que é nascido de mulher, João Batista é o maior, porque ele veio anunciar a Jesus. Mas depois de João Batista, todos aqueles que vieram do Espírito, eles portam agora a presença do Espírito Santo. E isso faz de você uma pessoa ungida. Deixa eu deixar isso mais claro para você. Olha para suas mãos assim. Olha para suas mãozinhas. Isso, olha nas suas mãos. Olhou? Você enxerga a unção aí? Sabe por quê? Talvez você não enxerga a unção aí? Porque você se enxerga como alguém comum. E deixa eu falar uma coisa para você: você não é alguém comum. Você é filho de Deus. A Bíblia diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você nasceu de novo. Agora você é profeta do Senhor. Você está habilitado à primeira instância de unção. Mas você também é sacerdote do Senhor. Você está habilitado à segunda unção. E a Bíblia diz assim que você é co-herdeiro com Cristo, você é filho do rei, então você também está habilitado à terceira instância da unção. E quando você olha para suas mãos, jamais olhe para suas mãos de uma forma comum. A Bíblia diz assim que aonde nós tocarmos, seria nosso por herança. Aonde você tocar, o sobrenatural ele tem que acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você: se há um ambiente de caos, no momento que você pisa nesse ambiente de caos, esse ambiente ele tem que ser transformado pelo poder da unção que há em você. Sabe qual é o grande problema? Que os filhos de Deus não têm se manifestado como deveriam se manifestar, porque nós estamos preocupados com o nosso umbiguinho. Sabe qual é a maior estratégia do diabo? Colocar você num monte de problemas. Você ficar preocupado com a conta que vai vencer amanhã, para você estar preocupado com a pessoa que te magoou no passado, com você estar preocupado com o seu trabalho e esquecer o maior propósito que Deus colocou na sua vida, que é de reinar aqui nessa terra. Mas em nome de Jesus eu profetizo que haverá um despertar espiritual em nossas vidas nessa noite, e a partir de hoje nós funcionaremos de uma forma sobrenatural e andaremos, caminharemos, viveremos na unção de Deus. O grande problema é que você enxerga a unção só dentro da igreja. O grande problema é que o crente acha que unção é só quando ele está orando em línguas. Eu vou te explicar melhor o que é unção e você vai entender isso. Unção é o mesmo do poder de Deus. Lembra que nós ministramos aqui sobre João 20, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele sopra sobre os discípulos e fala assim: receba o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo, a presença começou a habitar dentro deles. Em Atos 2 vem o poder, a unção do Espírito Santo. Quando vem
como um vento veemente, impetuoso, e enche aquela casa, e eles começam a falar em línguas. Ali veio a unção de Deus. E a unção de Deus é uma capacitação sobrenatural que te habilita não só simplesmente a andar no sobrenatural, mas fazer com que você faça as coisas que no seu natural você era incapaz de fazer. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência de um dia você olhar para algo e falar: jamais eu vou dar conta de fazer isso. Passou um tempo, você estava fazendo. É a unção de Deus que te habilitou. A unção, ela não tem que ser simplesmente para você ser um crente pentecostal. O maior nível de unção que nós usamos não é dentro da igreja. O maior nível de unção que nós usamos é lá fora. Sabe qual é o propósito principal da unção? O principal propósito da unção é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Amém? Mas o crente, ele confunde os efeitos da unção com propriamente o propósito da unção. Eu vou te explicar a diferença disso. Efeito da unção: de repente você está aqui cantando um louvor maravilhoso, a terra clama. Aí quando você vê, parece que as pernas começou a tremer. Veio uma alegria no teu coração. Aí quando parece que não, as lágrimas estão escorrendo, você não entende porque você está chorando. Aí de repente você começa a pular. De repente vem uma unção tão grande que você cai no chão. Isso são efeitos da unção. Você me entendeu? É muito bom nós sentirmos o efeito da unção, mas esse não é o final. Vai doer, mas vai curar. Não adianta nada você vir aqui, você pular, você chorar, você se arrepiar e sair da porta para fora e viver uma vida como uma pessoa que não conhece Jesus. Doeu, mas curou. O propósito verdadeiro da unção começa a funcionar lá fora, sabe como? A unção te habilita para que agora você tenha uma vida de santidade. A unção te habilita para que agora você seja um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, uma boa amiga, um bom profissional na sua área. A unção te habilita para você ser uma boa dona de casa. A unção te habilita para você não ofender, maltratar, humilhar as pessoas mais quando elas te ofendem. Se a unção sair de você, você não faz mais nada. O Senhor está habilitando pessoas aqui nessa noite, amém? Eu quero profetizar em nome de Jesus uma unção muito forte sendo derramada sobre as nossas cabeças nessa noite. A unção ela é capaz de mudar qualquer história. A unção é capaz de tirar, de romper qualquer debilidade da sua vida. O principal propósito da unção é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Uma coisa que nós precisamos entender sobre unção: a unção ela não é para você. Lembra o que Jesus falou? Porque o Espírito de Deus me ungiu para. A unção, eu costumo dizer que a unção ela tem uma identidade. Às vezes nós olhamos para grandes homens, grandes mulheres de Deus e falamos assim: uau, eles são escolhidos de Deus, como se eles fossem preferidos. Na verdade não. Na verdade são pessoas que desejam mais a unção e buscam mais a unção de Deus. Mas mesmo assim existe identidade. Amém? A forma com que o meu pai é usado por Deus é diferente da forma que eu sou, é diferente da forma que o Vitor é diferente da forma que a Karina é diferente da forma que você é, porque a unção tem uma identidade. Mas independente, o final, o verdadeiro propósito é o mesmo, que é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? O propósito principal da unção é servir. Lembra que Jesus falou? Aquele que quer ser grande, que sirva. Sabe o que eu entendo com isso?
Os mais ungidos são os que mais servem. A hora que eu sou menos usado por Deus, você vai entender isso. É a hora que eu estou aqui em cima. A hora que eu sou mais usado por Deus é a hora que eu estou lá em casa, aconselhando e educando minha filha, cuidando da minha esposa, orando pela sua vida, intercedendo você, dando conselhos para você. A unção, ela flui, a maioria das vezes, no particular, quando ninguém está vendo. Sabe onde flui a unção? Nós falamos que semana passada nós estávamos descansando no Hotel Fazenda. A hora que eu fui pagar a conta, eu vi que tinha alguns itens que eles não tinham lançado na conta. Eu falei, tá errada a conta. Ela falou, mas por que tá cobrando a mais? Eu falei, não, porque tá faltando um monte de coisa. Aí tá faltando isso. Por favor, coloca que eu vou pagar. Ela assustou. Lá a unção flui. Nesses momentos que o nome de Jesus é glorificado. Você está entendendo isso? Amém? A unção é a habilidade de se mover no sobrenatural de Deus. Uma pessoa ungida fala assim, eu sou ungido. Você falou sem acreditar. Eu sou ungido. Repete bem forte, eu sou ungido. Uau, agora sim. Agora eu vi que você realmente é ungido. E essa unção, ela te dá a habilidade para você se mover no sobrenatural. O que é mover no sobrenatural? É mover em tudo aquilo que é impossível na sua capacitação humana. Talvez há uma enfermidade, você está lidando com essa enfermidade bastante tempo. A unção que vem sobre você te dá autoridade para que você seja curado instantaneamente. Amém? A unção facilita a nossa vida e faz com que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Amém? A unção, ela te ensina todas as coisas. A Bíblia fala em 1 de João capítulo 2, versículo 27, que nós não precisaríamos aprender pelas coisas seculares desse mundo, mas que a unção do Espírito Santo que habita dentro de nós nos ensinaria todas as coisas. Amém? Sabedoria não é algo natural. A sabedoria vem através da unção de Deus. Você já recebeu ideias, soluções de problemas, coisas que pareciam ser impossíveis, de repente você fala, tem a solução. É porque o Espírito Santo naquele momento te habilitou a você caminhar na unção e na sabedoria dele. Isso é tão maravilhoso, eu gosto tanto de pregar sobre unção, sabe por quê? Porque tira a limitação que há nos nossos olhos. A Bíblia diz assim que nós, ungidos do Senhor, somos dispenseiros do Evangelho. Você tem noção do poder dessa palavra de ser um dispenseiro do Evangelho? Sabe o que é isso? É o mesmo sentido de uma dispensa. Entra no mercado. Você entra no mercado, tem tudo que você precisa, não tem? E não só tem o que você precisa, mas tem coisas também que vai facilitar a sua vida. Pensou? O dono do mercado te dá um cartão e fala assim, esse cartão não tem limites. Tudo que você precisar para você, para sua casa, para sua família, você vem aqui, pega no cartão e pode usar sem limite. Parece um sonho, não parece? Vou contar uma experiência um dia que eu tive um sonho que eu realizei. Ô glória! Eu trabalhava no Pão de Açúcar. E quando você trabalha, eu era repositor de mercadoria, depois trabalhei um tempo na padaria. Inclusive lá eu quebrei meu pé, caiu um pallet de cerveja no meu pé. Coisa do mundo, né? Me atingiu lá. Você não dá risada, não. 10 dias de serviço, caiu um pallet de cerveja no meu pé, quebrou meu pé. Mas enfim, recuperei para a glória de Deus. Aí teve você trabalhava lá, eu vi aquele monte de chocolate importado, eu gosto demais de chocolate. Aquele monte de chocolate importado, mas na época ganhava pouco. Na época acho que o salário era coisa de R$800, o chocolate custava 50. Como que ia comprar? Não tinha como. Olhava, via aqueles lanches prontos, que delícia. Sabe?
aquela fartura, e lá é coisa chique mesmo, né? Coisa boa mesmo. Aí teve um dia que o gerente, inclusive era um dos meus amigos, ele me chamou e falou: Eliabe, agora no Natal, a gente sempre contrata a pessoa para ficar dentro do mercado por 24 horas. A gente tranca a porta, o segurança tranca você aqui dentro, você não vai precisar fazer nada. A cada 2 horas você dá uma volta só para ver se as geladeiras elas estão funcionando para não estragar a comida. E assim, você pode comer o que você quiser aqui dentro, tá? Ai, meu Deus do céu. E melhor, você vai ganhar 120. E acho que mais um peru, alguma coisa assim, né? Ainda. Gente, pensa num sonho realizado. Eu entrei 8 horas da manhã e ia sair 8 horas da manhã do outro dia. Mas, gente, já fui naquele chocolate importado? Disse tudo. Comi um de cada. Eu ia lá nos frios, pegava peito de peru, que coisa chique. Fatiava, fazia aquele sanduichão desse tamanho, ó. Eu fiz a festa. E sabe o que é interessante, trazendo para a ministração de hoje? Eu não estou lançando um papo furado, não. Quando nós somos dispenseiros, é exatamente essa autoridade que nós temos nas dimensões espiritual. O que está faltando para você? O que está faltando para o seu amigo, para o seu próximo, para o seu irmão, para o seu companheiro do trabalho? A solução para que ele precisa está dentro de você. A unção te habilita a entrar na dispensa dos céus. Se a dispensa do Pão de Açúcar é tão bom, imagina do céu. Lá tem a solução para todos os seus problemas. Eu estou vendo pelos olhos da fé pessoas nesse momento entrando nas dimensões espirituais e trazendo à existência tudo aquilo que você precisa. É em nome de Jesus. A partir de hoje você entenderá que através da unção nada te faltará mais. Você vai entender que em Cristo Jesus você é completo. A sua família prosperará, a tua casa prosperará ainda mais. Eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus a partir de hoje uma nuvem de unção, de prosperidade, de crescimento, de provisão, de multiplicação. Aonde você tocar irá virar ouro, onde você tocar haverá provisão. Você sairá daqui hoje em nome de Jesus sendo um solucionador de problemas. Comece a tocar nas coisas, comece a profetizar, comece a liberar a unção. Tem dias que eu estou em casa, às vezes a Karina vai para o Muay Thai levar a Karen e eu fico em casa e eu começo a andar dentro da minha casa que nem doido. Nem ela sabe disso. Eu já estou confessando umas par de coisas, né? E eu vou no quarto da minha filha, eu coloco a mão na cama dela, falo em nome de Jesus, eu profetizo a unção de Deus sobre essa cama, e enquanto ela deitar aqui, o Senhor vai encher ela com essa unção, e ela vai habilitar ela, para ela ser uma filha do Senhor nessa terra. Eu vou lá no quarto, e eu relo no guarda-roupa, eu relo na minha cama, eu vou lá fora, e eu relo nos carros, falo em nome de Jesus, eu vou vender esse carro essa semana, eu vou vender esse, eu vou falar isso baixinho, se você achar que eu sou doido. Eu vou ter nos bichinhos, coloca a mão no bichinho, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, bênção. Tem um lá que passou umas provas, mas tá vivo. Teve um lá que passou por uma cirurgia lá, mas pra glória de Deus tá bem. Tá lá. Se já fugiu, voltou, amém, tá lá. Acho que eu tenho que profetizar mais pra ele, né? Mas enfim, sabe? Você é ungido. Você precisa liberar. Eu vou falar uma coisa. Eu oro por vocês todos os dias e profetizo na vida de cada um de vocês todos os dias. Um por um. Vou lá na Bia, vou lá na Regiane, vou lá no Jefferson, vou lá na Márcia todos os dias, Vitor, Ezequielzinho. Porque a unção, nós temos que entender que a unção ela faz efeito. A unção ela cura, a unção ela transforma. Eu já vivi experiências com Deus de estar orando para a pessoa. A hora que eu falar o nome da pessoa, a pessoa manda mensagem. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Pastor, eu estou passando uma batalha. Exatamente a hora que eu falo o nome, cai a mensagem. Já tive experiência de
estar orando e o Espírito Santo me lembrar de pessoas de muito tempo atrás, que eu até esqueci que existia, e o Espírito Santo fala assim, ora por essa pessoa agora, eu orar, de repente a pessoa me liga e fala, pastor, ora por mim que eu estou passando dificuldade. Eu falei, acabei de orar. Teve um que chegou primeiro que você, é o Espírito Santo. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? A igreja está desacreditada da unção do Espírito Santo. Porque você acha que você é pequeno demais para receber a unção. Você acha que você é simples demais para receber a unção. Você acha que você não tem qualidade para receber a unção. Porque infelizmente a religião colocou uma maldição de achar que só pastor é ungido. Não, não, não. A mesma unção que eu fluo, que eu caminho, você vai caminhar em nome de Jesus. E você vai crescer até maior que a minha em nome de Jesus. A minha maior alegria é de quando vocês em nome de Jesus estiverem fluindo numa unção, chegar a falar, pastor, eu orei para fulano e foi curado. Tinha uma mulher lá no serviço, estava passando batalha, eu aconselhei ela e mudou totalmente a vida dela. E de repente vai estar chegando aqui. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. A Bíblia ensina que não é pastor que ganha ovelha, é ovelha que ganha ovelha. Sabia disso? Acredita no poder de Deus que está sobre você? Deus não olha para os céus. Olha lá. Mês passado, deu calote na amiga lá. Ficou devendo 10 anos para a amiga. Não é assim que Deus olha para você. A Bíblia diz que Jesus olha para você. Deus olha para você, vê o sangue de Jesus perdido em você. Sabe o que você precisa para ser cheio da unção de Deus? Você precisa desejar ela. O grande problema é que hoje as pessoas estão desejando ter um carro zero, mais que desejam unção. Eu lembro no começo da minha caminhada cristã, o primeiro livro que eu li, eu sempre conto isso aqui, foi o Bem-vindo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Livro que mudou minha vida. E ele explicava lá sobre a unção, as primeiras vezes que ele se moveu na unção de Deus. E Benerrinha é um homem ungido por Deus, amém? E eu li aquilo e falava, uau, eu quero isso para minha vida. Eu lembro que com 14 anos eu entrava no quarto, fechava a porta e ficava orando, eu chorava, eu dava soco na cama, pedindo para que o Espírito Santo me ungisse. Tem coisas que meus pais estão sabendo agora. Quantas vezes fiz jejum de 24 horas, com 14 anos de idade. Porque para mim na época o que tinha sentido a minha vida era receber a unção. E sabe o que eu acho interessante? As pessoas olham para você quando vê você se mover na unção e falam lá, ele tem facilidade. Ele tem facilidade para falar. Ele tem facilidade para colocar as mãos na cabeça das pessoas serem curadas. Ele tem facilidade para pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas não sabe o tanto que desejamos. E desejar não é você falar eu quero. Desejar são as suas atitudes. Como que estão as suas atitudes? Não adianta nada você levantar a mão e falar, pastor, eu desejo a unção. E amanhã você não tirar 1 minuto de tempo com Deus. Você passar 15, 20 dias sem fazer uma consagração. A sua Bíblia está até empoeirada na estante, você não... Quantos livros? As pessoas vão em casa, a primeira coisa que eu tenho alegria de mostrar é o quê? Vitão, a primeira vez que foi lá em casa, o que foi que você viu, a primeira coisa que você viu? Os livros, não foi? Sabe por quê? Porque essas coisas atraem a unção, atraem a presença. A Bíblia em Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim, que por causa da unção todo jugo se espedaçará. Se tem correntes te aprisionando em alguma área da sua vida, busque a unção. O segredo é a unção. Começa a se encher da unção. A Bíblia diz assim, não se embriaguem com vinho que a contenda, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo, com salmos, louvores, hinos, ações de graças ao Senhor. Canta o dia inteiro, glorifica o dia inteiro, ora em línguas o dia inteiro, busca ao Senhor o dia inteiro, e mais, nunca será o suficiente. Quem aqui já ouviu falar da Kathleen Kuhlman? Benerrinha aceitou Jesus através da vida da mulher, um nível.
Ela pesava 40 e poucos quilos, uma mulher adulta. Sabe por quê? De tanto que ela jejuava. Ela orava e falava: eu quero a unção. Eu preciso da unção. Se eu não for uma mulher ungida, não tem sentido eu viver. Eu quero a unção. 8 horas de oração por dia. Ela quase não comia. Jejuns prolongados, um atrás do outro, um atrás do outro. Mas havia conferências que aquela mulher ia pregar, que os céus desciam naquela conferência de uma forma tão violenta que paralíticos andavam imediatamente, cegos enxergavam imediatamente. As pessoas contam que na ministração dela, quando ela começava a ministrar, havia uma rendição e uma noção de pecado, uma clareza tão grande que as pessoas se seguravam nas colunas de medo de ir para o inferno. Tamanha unção na vida daquela mulher. Sabe como que nós recebemos a unção? Desejando ela. Não é um desejo comum, é um desejo ardente. Eu profetizo em nome de Jesus uma unção sendo manifestada de uma forma violenta na sua vida a partir de hoje. Você não será mais o mesmo. Você não se reconhecerá mais. Sabe, talvez você chegou aqui cansado de ficar andando em círculos, tantos anos que já está andando em círculos, parece que as coisas não vão para frente, é aquele círculo. E hoje o Senhor, Ele está libertando você de você mesmo, porque a unção quebra tudo junto. Você começará a crescer no Senhor. Experiências novas chegarão na tua casa, na sua família. Eu vejo o Senhor abrindo visões espirituais aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor trazendo sonhos proféticos. Quatro formas de nós recebermos a unção. Nós já estamos caminhando para o final, amém? Desejar. Práticas espirituais. A salvação é de graça, você não precisa fazer nada, amém? Mas a unção tem um preço que você precisa pagar. Você precisa todos os dias tirar um tempo de qualidade no Espírito Santo, orando em línguas, lendo a palavra de Deus. Leia um bom livro. Ali está a biblioteca. Se você não tem um livro, passa ali, pega, leva, leia e traz de novo, porque senão Deus vai cobrar de você. Mas leia. Uma das coisas que traz a unção, honra. Você honrar. E quando eu falo de honra, não estou falando simplesmente de você honrar seu pastor, você honrar seus pais, você honrar os seus filhos, você honrar os seus amigos, você honrar também teu pastor. Há uma frase que diz assim, que a unção que você respeita, você recebe. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu olhou para Elias e falou: nossa, que homem ungido, eu quero ser como ele. E ficou ali, e quando Elias olhou e falou: o que você quer? Ele falou: eu quero uma unção dobrada do teu espírito. O bicho ainda foi atrevido, né? Eu não quero fazer o que você fez, eu quero fazer o dobro que você fez. Eu quero caminhar no dobro da unção que você caminhou. Ele recebeu. O homem de Deus que você honra, que você respeita, você recebe a unção. Uma das formas de você receber a unção é através da imposição de mãos, como o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que é em ti com a imposição das minhas mãos. Amém? 3 tipos de unção e nós encerramos. Pode subir por gentileza, Karine. Primeiro tipo de unção é a unção comum. A unção comum é a unção que te habilita para que você caminhe no sobrenatural. Só o nome dela é comum, mas ela não é comum. É a unção que te habilita a ser um bom profissional, ser um bom pai. É a unção que te faz você ser um bom ministro do Evangelho de Cristo. O segundo tipo de unção é a unção tangível. Sabe o que é unção tangível? É aquela unção que quando você chega aqui, aí você começa a adorar a Deus, você abre teu coração, de repente você percebe que parece que o ambiente começa a ser mudado.
Parece que aquela tristeza que estava no teu coração, ela começa a sair e começa a ser transformada em alegria. Isso é uma unção tangível. É quando o Espírito Santo começa a ministrar em você. E existe a unção geográfica. Lembra de Pedro? Que a Bíblia diz assim, que a sombra dele curava? Aquilo é uma unção geográfica. Chegará a níveis de unção que você nem precisará relar nas pessoas que serão curadas. Existem níveis de unção de você estar perto da pessoa, você transformado. Pedro, ele é um grande reflexo de um homem ungido de Deus. Se você olhar Pedro antes do revestimento do poder de Deus, era um homem extremamente nervoso, impaciente, aquele que cortou a orelha de Malco, negou a Jesus 3 vezes e desistiu do chamado dele. O que você já fez? Você pode listar tudo que você fez, que você não fez ainda o suficiente, que nem Pedro fez. Mas depois da unção, Pedro é aquele que prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Pedro é aquele que fala para o paralítico na porta formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Deus tem uma unção nova para a sua vida, amém? Como eu disse na sexta, não adianta nada nós virmos pregarmos, você escutar a palavra e deixá-la de lado. Você precisa colocar essa palavra em prática na sua vida. E eu desafio você a sair daqui hoje desejando a unção.